Olá, bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso, em que a gente vai discutir bastante o texto do relatório. No módulo 1, a Bruna trouxe reflexões super importantes sobre avaliação, concepção de avaliação, e é a partir daí que a gente vai começar a pensar sobre o texto. A primeira coisa que eu vou fazer é ler para vocês um trechinho de um relatório, que é um relatório que é um trecho que corresponde ao desenvolvimento motor de uma criança de 6 anos, de primeiro ano. E aí, escutem e leiam, que vai aparecer aí para vocês, e depois eu vou fazer uma pergunta. Sofia gosta muito das atividades realizadas na quadra, que lhe permitem cada vez mais desenvolver os movimentos corporais. Costuma ser ágil em todas elas. Ao jogar câmbio, notamos que ela consegue lançar a bola por cima da rede, bem como recuperá-la sem deixar cair no chão. A minha pergunta é: este trecho de relatório, que é bem familiar, eu imagino, para todo mundo, ele está inserido dentro de um processo de avaliação formativa, lembrando daquilo que a Bruna falou lá no módulo 1? Pensem um pouquinho. Geralmente, quando eu faço essa pergunta no curso para as nossas alunas e nossos alunos, eles dizem imediatamente: sim, é um relatório descritivo que está inserido no processo de avaliação formativa. E antes de responder, eu vou mostrar para vocês uma tabela. Vejam aí, prestem atenção nessa tabela. A minha pergunta é: qual é a diferença entre as informações sobre a avaliação que está mostrada nessa tabela e a avaliação que está mostrada no parágrafo que eu li agora há pouco? Tem alguma diferença? Não tem diferença, gente, é isso mesmo. É a mesma coisa, são as mesmas informações. Olha lá, vamos comparar. É uma tabela que tem várias crianças, você procura lá: Sofia, gosta da atividade? Sim! E lá estava lá: Sofia gosta muito das atividades realizadas na quadra. É ágil? Sim! Costuma ser ágil em todas elas. Consegue lançar a bola, consegue recuperar a bola? Olha lá no texto. Ao jogar câmbio, notamos que ela consegue lançar a bola por cima da rede, bem como recuperá-la sem deixar cair no chão. As mesmas informações que estão nessa tabela estão colocadas num parágrafo, num texto, mas não são só essas informações. Isso, ser um texto escrito, não faz necessariamente dele um relatório inserido no processo de avaliação formativa. E é a partir dessa pergunta que a gente vai começar a falar sobre o texto do relatório, porque eu imagino que vocês devam estar super angustiados, porque é nessa hora que dá aquela angústia: mas e agora? Eu não sei fazer. Como que faz então? A gente vai falar sobre isso agora, como que faz então. Para começar, eu vou mostrar esse livro aqui, ó, dessa professora que chama Cristina Aparecida Colasanto, e o livro chama Relatório de Avaliação na Educação Infantil. É um trecho da dissertação de mestrado dela, na qual ela fala bastante sobre avaliação formativa, e depois ela mostra relatórios, uma análise de relatórios de como pode aparecer nos relatórios essa avaliação formativa e como o relatório está inserido nesse processo de avaliação. Tá? Uma coisa que ela fala que é super importante é que a avaliação, você faz anotação, você faz seus registros, cada um faz do jeito que é adequado e que prefere fazer. Tem vários jeitos de fazer os seus registros e tem vários instrumentos de avaliação que são válidos, né? Inclusive a tabela, e depois a gente vai falar um pouco disso. O importante é que depois no relatório tudo isso tem que ser materializado com uma linguagem argumentativa. E aí é que entra a diferença e o que vem a mais do que aquelas informações que tinham no relatório da Sofia. O que é uma linguagem argumentativa? É uma linguagem que consegue mostrar, convencer, ilustrar aquilo que você fala, né? E como isso pode acontecer? De diversas maneiras. Eu vou mostrar agora, a gente vai analisar relatórios e pensar nessas maneiras. Porque o relatório é um documento que tem um interlocutor. Ele tem um objetivo, que é mostrar para a família como vai o desenvolvimento da criança na escola, e ele tem um interlocutor, que é a família, são os pais, as mães, né? Então você precisa o tempo inteiro pensar nesse interlocutor e falar com ele de maneira objetiva e de maneira adequada para esses pais que geralmente não são da área da educação,
né? Olha só, eu vou ler um trechinho do relatório que ela apresenta e analisando esse trecho pedaço a pedaço e ver o que aparece nele. Olha lá. É um relatório de uma criança de 5 anos que fala sobre a noção espaço-temporal. Vitor apresenta dificuldades para estabelecer a noção temporal. Por exemplo, ele diz que faltou hoje porque estava doente em vez de dizer ontem. Sobre essa questão, temos realizado atividades como o quadro de rotina com os dias da semana, calendário do mês, para que o Vitor e seus colegas percebam as noções de tempo. Então, o que tem nesse texto? Olha só, olha como ele começa. Vitor apresenta dificuldades para estabelecer a noção temporal. Isso foi uma premissa. Ela disse como o Vitor está. Naquele relatório lá da Sofia que eu li no começo, só tem premissas. Ela só diz como a Sofia está, né? Depois, olha lá, por exemplo, ele diz que faltou hoje porque estava doente em vez de dizer ontem. Isso foi um argumento, ela ilustrou a premissa, ela mostrou o que significa ele estar com essa dificuldade, né, na noção espaço-temporal. Mas não basta, ainda tem uma terceira parte, que é, sobre esta questão, temos realizado atividades como quadro de rotina com os dias da semana, calendário do mês, para que o Vitor e seus colegas percebam as noções de tempo. Isso foi uma conclusão. Então, tudo isso junto mostra bem aquele processo que a Bruna falou lá, de regulação da aprendizagem. Ele deu uma premissa, depois um argumento que ilustrou, mostra qual é de fato essa dificuldade, como ela acontece para o Vitor e depois uma conclusão. A professora detectou uma dificuldade e vai fazer o que com isso? Vai planejar, vai fazer intervenções, planejar as próximas atividades, as próximas intervenções dela para que essa dificuldade diminua e vá trabalhando com essa criança, né? Agora, a gente vai disponibilizar para vocês aí embaixo um PDF que tem trechos de relatórios, tem 4 trechos de relatórios, 2 da parte de desenvolvimento social e mais 2 da parte de alfabetização, de 4 crianças diferentes. E a minha sugestão de atividade é que vocês leiam esses relatórios e grifem de cores diferentes. Onde está a premissa? Onde está o argumento e onde está a conclusão? E depois voltem que a gente vai analisar juntos onde está cada uma dessas partes. Então, olha lá. O primeiro trechinho é do Guilherme, né? Guilherme gosta de convidar as outras crianças para brincar e está sempre fazendo isso, principalmente quando traz brinquedos de casa. No entanto, só aceita brincar quando decide as regras. Isso foi a premissa. Vocês acharam aí também? Agora vem o argumento, olha lá. Se algum amigo contesta e tenta opinar também, fica bravo e sai da brincadeira, dizendo, por exemplo, eu só vou brincar do meu jeito. Isso foi o argumento. O argumento aqui veio com uma fala da criança, que é ótimo, é maravilhoso. Quer jeito melhor de ilustrar o que você falou sobre a criança? Depois, quando isso acontece e nós intervimos, costuma ser irredutível, até ficar sozinho, pois os colegas procuram outras brincadeiras. Continuaremos intervindo nesse momento para que ele consiga brincar e se divertir com os outros amigos de maneira mais flexível. Então, veio uma conclusão, ela disse o que eles já estão fazendo e vão continuar insistindo nas intervenções para que ele consiga se desenvolver. O próximo, olha lá. Quando algo incomoda, como uma disputa por liderança em brincadeira ou mesmo algo que um colega fala que o desagrada, suas reações variam e aí a gente tem uma premissa. Às vezes ele fala, levanta o tom de voz e é bastante assertivo, mas às vezes fica nervoso, empurra e até bate nos colegas. Um argumento, e aqui o argumento não veio com fala da criança, mas ela conta como que é essa ação dele, né, no dia a dia. Não é nenhum exemplo específico, mas de como funciona o dia a dia. Depois, diante da nossa intervenção, quando consegue se acalmar, pede desculpas e conversa, dizendo o que sente, pensa com clareza. Aí a gente teve a conclusão. A intervenção que eles já fazem, porque ele já está sendo cuidado e vão continuar fazendo, né? Agora, os trechos de alfabetização.
Atualmente, percebemos que consegue revisar sozinha trechos maiores, corrigindo omissões e perguntando sobre a ortografia das palavras. Aí veio uma premissa, né? Como que ela atualmente, qual é a fase do desenvolvimento dessa criança. Depois, ó, a atividade abaixo foi escrita no dia 29/5 e aí aparece uma atividade, é a sondagem. Nesse caso, essa atividade aqui, digitalizada junto com o relatório, é um argumento e é um argumento perfeito, né? Mostra exatamente o que precisa mostrar. Aí, depois disso, veio uma conclusão. Para o próximo semestre, Sofia continuará sendo desafiada a ler e escrever cada vez com mais propriedade das regularidades da língua e domínio da ortografia correta das palavras. É uma conclusão, diz qual vai ser o desafio dela a partir de agora, porque é uma criança de primeiro ano, ela já está lendo e escrevendo com uma certa autonomia, só que ela não vai parar de ser desafiada por causa disso. Cada um precisa dos seus desafios, né, para se desenvolver. E aqui mostra bem como a professora estava olhando para essa criança, enxergando a criança dentro do seu processo de ensino e de aprendizagem e dentro do processo de avaliação, né, para planejar as próximas intervenções. E o último, olha lá. Atualmente ele avançou em sua hipótese inicial, já usa mais de uma letra para representar cada sílaba e as palavras são escritas praticamente da maneira convencional. Seu fôlego para escrever dessa maneira ainda é curto, ele se esforça bastante e fica cansado. Portanto, quando tem de escrever trechos maiores, oscila e acaba omitindo letras. Aqui foi uma premissa e essa criança é da mesma turma da criança do outro relatório. Então, olha a diferença, cada um tem a sua premissa, porque cada um está de um jeito, né? Agora vem o argumento que também é uma sondagem. Olha lá, sondagem abaixo, na qual ele escreveu mariposa, formiga, sapo, boi, eu vi a formiga, foi realizada no dia 29/5. Então, aí vem um argumento que é a sondagem, um argumento perfeito para essa premissa, né? E depois vem os desafios dele, a conclusão para essa criança, baseada na premissa. Seguiremos trabalhando com ele para que avance em suas hipóteses e escreva cada vez com mais autonomia, sempre respeitando o seu ritmo e contando com a parceria da família. Essa foi a conclusão, né? Então, a partir desses relatórios, a gente já consegue enxergar uma maneira de inserir o relatório numa avaliação formativa, num processo contínuo de avaliação. Aqui no livro, ela mostra esse jeito e aí eu peguei trechos que também aparecem dessa maneira, mas isso não é um jeito que precisa ser copiado e que precisa ser sempre assim, porque podem ter várias premissas para depois um argumento ou para vários argumentos de uma premissa ou conclusões diferentes para a mesma premissa, ou pode ser em outra ordem, de outro jeito. Vai testando, vai fazendo do seu jeito até chegar num jeito que dê conta de mostrar esse processo todo de avaliação no seu texto. Né? Mostrar que o texto faz parte, o relatório faz parte desse processo de avaliação. Agora, eu vou deixar vocês com uma pergunta, que é a seguinte: pensando que a avaliação formativa é um processo contínuo, como que a gente faz para desenvolver um relatório de primeiro e de segundo semestre? Ou de primeiro, segundo, terceiro trimestre, dependendo de como é a escola, ou bimestre. Mas como que a gente faz para esse relatório, para fazer sentido como um conjunto, para esses relatórios serem um conjunto inserido no processo de avaliação? Na aula que vem, a gente continua falando disso. Até lá!